Você já parou para pensar o que é bem-estar? Não existe uma resposta única. Bem-estar pode estar no silêncio, no movimento, na comida, nas relações, no trabalho ou até no descanso. Afinal, bem-estar não é sobre caber num padrão, é sobre encontrar a sua maneira de sair do sofá. Hoje, no segundo episódio, depois da apresentação do podcast, a gente quer explorar um pouco o que nos chamou muito a atenção da falsa ideia de qualidade de vida. O que nos vendem como uma vida ideal, muitas vezes não contempla profundidade, equilíbrio ou sentido. E aí, essa é a nossa terceira tentativa de gravar esse episódio. Vamos ver se agora vai, se tá tudo funcionando. Toda a ideia desse episódio de hoje, ele nasceu num TEDx que a gente assistiu, né, Lê? Um TEDx muito interessante que fala exatamente sobre essa falsa ideia da qualidade de vida e a gente achou importante trazer isso já pro início do podcast pra gente começar essa conversa com vocês. Foi um grande gatilho esse TEDx que nós assistimos e por ser nossa terceira tentativa, quer dizer que a gente quer trazer muito isso para vocês, essa informação para vocês e a partir de tudo isso, nesse tempo que a gente ficou até gravar esse episódio de hoje, foi aparecendo cada vez mais coisas para mim sobre essa falsa ideia de qualidade de vida. E o que a gente assistiu no TEDx foi um TEDx da Mari Kruger, que ela diz que a indústria do bem-estar é uma farsa. E por que ela diz isso? Porque nos convidou a questionar conceitos superficiais de qualidade de vida. Então nós recomendamos também que vocês assistam, nós vamos deixar os links para vocês verem. Ela fala muito sobre falsas coisas que as pessoas vendem hoje para a qualidade de vida e que não é bem assim que as pessoas vão chegar a ter uma boa qualidade de vida. E afinal, o que é ter uma boa qualidade de vida? O que eu achei interessante nesse TEDx é que ela vai pontuando vários aspectos que são importantes, né, Lê? Ela começa falando do wellness como um mercado bilionário, então como o bem-estar se tornou algo lucrativo, exatamente. Estava me fugindo aqui a palavra, mas rentável, né? Uhum. Então ela mostra, por exemplo, que hoje esse é um dos segmentos mais lucrativos do mundo, com enorme investimento em marketing, em produtos, em promessas especificamente. E aí ela fala muito isso, que isso é uma grande verdade, né? Essa tese central desse mercado, que vende muito, é de soluções fáceis. Uhum. E que problemas complexos de saúde, eles não oferecendo soluções prontas, receitas simplificadas, enfim, Sim. Não é bem por aí, né? Você, por exemplo, que trabalha com pilates, com dor, você percebe, você sabe muito bem quanto tempo leva para uma pessoa se recuperar de uma dor. Sim, né? E é isso, é vender coisas que sejam simples para resolver problemas extremamente complexos, né? Sim. E eu acho que dentro desse marketing multimilionário vem muito o que tá fazendo as pessoas adoecerem, que é o excesso de telas, né? Então vem muito diante de essas empresas de pagar pessoas que têm uma visibilidade muito grande para trazer essas soluções fáceis parecerem fáceis. Então, por exemplo, tratar e curar uma diabetes com talvez um suplemento apenas. E não é bem assim. Uhum. Ou então, o emagrecimento. Emagrecer e estar em uma boa saúde engloba muitas vertentes, como a gente falou no primeiro episódio. Sim. E não só algo pontual e específico, ou um suplemento, ou um hormônio, enfim. Eu me lembro, ouvindo você falar agora, eu lembro de uma vez, logo que eu comecei a fazer o personal presencial recentemente,
eu comentei com o meu personal, eu falei assim, nossa, mas olha só que loucura, né? Academia cheia e tal. E aí ele falou assim, mas não se engane, porque a academia tá cheia de pessoas sedentárias. E eu achei isso muito estranho. Eu falei, mas como assim sedentários? Ele falou assim, não adianta nada você frequentar a academia se você não faz o exercício corretamente, se você não tem uma frequência, se você não tem uma questão da prática, né? Como executar corretamente esse exercício. Ou chega atrasado, tipo, chega muito atrasado sempre. E aí você tem, sei lá, 30 minutos, você acaba fazendo 20, né? Então, assim, isso é uma coisa que ela fala muito nesse TEDx, a desconfiar efetivamente dessas promessas milagrosas. Eu fico lembrando dessas academias que são coisas muito rápidas, né? Você perder peso muito rápido, enfim. Ou então faça 20 minutos de X coisas que você vai ter sucesso. Aquela esteína, né? Que aparece no Instagram direto. Então, ela fala muito isso, que essas dietas, esses suplementos, esses regimes estéticos, né? Ou fórmulas que garantem uma saúde integral com pouco esforço, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né? E aí entra realmente numa grande propaganda, onde pessoas que... Na verdade, as pessoas, elas estão realmente cada vez mais sedentárias. Nós vamos falar sobre isso, trazendo dados para vocês. E essas pessoas, elas já não gostam de atividade física. E eu sei porque eu vivencio isso diariamente no estúdio. Como essas pessoas, elas não gostam, elas querem ver coisas rápidas. Então, emagreça em 15 dias. Sim. Tire suas dores com 3 sessões de massagem. Nossa, legal, mas... Eu adoro o chá de osso. Você já viu o chá de osso? Não. Eu acho fantástico. Tem uma pessoa que eu acho que ela é uma nutricionista e ela fala que ela descobriu o segredo da indústria farmacêutica e ela tem a receita milagrosa para você perder 15 quilos em sei lá quanto tempo porque você toma um chá de osso. Nossa. Aí eu perdi meu tempo. Aqui são aqueles vídeos longos que você fica, pra tipo, entender o que 10 minutos pra ver até o final, pra você descobrir quanto custa. E eu assisti, eu falei, gente, eu não acredito que eu perdi 10 minutos com isso. Mas eu tenho muita curiosidade com essas coisas que eu fico assim, eu sempre parto conformada, né? E eu sempre parto do seguinte princípio, se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando. Não tenha dúvida. Sabe? E aí, assim, é o que a Mari Kruger fala nesse vídeo, nesse TEDx, que saúde e bem-estar são coisas são fenômenos multifatoriais. Então a gente tá falando de corpo, de mente, de ambiente, de emoções, e isso tudo tá muito ligado com os 7 pilares do bem-estar que a gente falou aqui na apresentação. E aí essa indústria, não estamos falando aqui de maneira geral, né? Mas o que a gente vê por aí é que tende a fragmentar, né? Ela vai dividindo isso em partes isoladas, como se fosse algo que não é integrado, né? Mas acho que aí entra realmente o marketing multibilionário de mostrar que, fragmentando isso, as pessoas conseguem vender mais. Sim, certamente, E aí ela fala também que esse reducionismo, né, essa fragmentação dessas soluções, ela leva também à frustração, né? Então vem um fator de culpa, de sensação de fracasso, porque é só a pessoa não vai ter um resultado, exato, né? Na maioria das vezes ela não tem, então fica aquela coisa assim, nossa, por que é só comigo que não funciona? E aí, esses insights todos, eles nos levaram a fazer algumas pesquisas, né? A Lê foi mais a fundo nisso, de trazer alguns dados de artigos científicos, enfim, que evidenciam efetivamente como a nossa sociedade, ela é uma sociedade que ela tem alguns problemas, né? E a gente tá aqui nesse ponto de virada do que é realmente a qualidade de vida. E aí, como a Lê já falou, a gente recomenda que vocês assistam esse TEDx, porque eu acho que pode dar um clique aí em vocês, assim como deu pra gente. E a gente achou uma pesquisa falando sobre cidades saudáveis, vamos dizer, né? Que pregam a atividade física, e a Alice pode falar melhor sobre isso, porque é a área dela, e ela tem conhecimento e já esteve nesses lugares para ela poder falar para vocês um pouco mais sobre isso. Essa questão das cidades, né? Isso me chamou muita atenção, porque foi uma matéria que saiu na Veja, né? Que Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que lidera como a capital mais ativa do Brasil.
65,3% da população pratica algum tipo de exercício. E isso faz muito sentido, né? Porque Floripa tem uma vibe, né? Tem uma vibe legal de pessoas sempre praticando algum tipo de esporte. Mas eu achei que Rio de Janeiro fosse estar no meio do caminho. Pois né? eu também. Porque isso é até uma sensação que eu tenho. Toda vez que eu vou no Rio, tem alguém na praia correndo, tem alguém fazendo algum tipo de esporte. Eu também achei que pudesse aparecer, mas efetivamente Floripa apareceu no topo. E se fosse Rio ou Floripa, pra mim, faria todo sentido, porque Floripa realmente... O fato de ser uma cidade plana, tem as praias, tem muito surfista, enfim, tem muita gente. São vários esportes envolvidos, né? Exatamente. E aí, por outro lado, São Paulo e Salvador apareceram como as menos ativas. Foi coisa de em torno de 51%, ou seja, mais da metade da população não é ativa, né? Sendo que São Paulo é uma cidade que tem muito acesso às coisas, né? Tem academia 24 horas. Esse conceito de academia 24 horas no Brasil vem de São Paulo. Tem valores para qualquer tipo de pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é uma das cidades que mais usa aqueles, não vou falar o nome, mas aqueles passes livres de empresas, que as empresas pagam para os seus funcionários, né? Sim. Esses benefícios, né? Isso, Mas aí, quando você começa a olhar toda a estrutura da cidade, você tem um lance do trânsito, que é longe, sabe? Embora... Tem um porquê, né? Exato, tem um porquê, as pessoas trabalham muito, tem aquela loucura da correria, enfim. Salvador, por exemplo, eu estive lá recentemente em julho, e aí já foi uma cidade que eu não vi as pessoas praticando exercício mesmo na rua, sabe? E sendo uma cidade de litoral, enfim, como tem no Rio, como tem em Floripa, que tá lá toda hora tem alguém na praia, futevôlei, beach tênis, o que for, né? Então fez sentido, me chamou a atenção, mas fez sentido esse dado. E aí mostra exatamente isso, né? Que nas cidades grandes as pessoas elas não estão se movimentando, né? O ambiente, o urbanismo, e tem também um lance que a gente não pode deixar de olhar para isso, que é a desigualdade, né? São cidades muito grandes. Salvador, por exemplo, tem uma desigualdade social imensa. Você para todo lado vê algum tipo de favela, elas estão muito inseridas no centro da cidade. A mesma coisa de São Paulo, que você tem as periferias, você não tem tanta qualidade de vida em termos de área de lazer pública, parques, mesmo academias, enfim, você não tem isso na periferia e são cidades enormes, né? Exatamente. Então, de fato, isso atrapalha e contribui para que não seja uma cidade que tenha, assim, tanta qualidade de vida, né? E aí, isso casa um pouco, que era o que a gente estava conversando nos bastidores, de um dado que nos chamou muitíssimo a atenção, que a gente ficou pensando nos nossos filhos, né? Que é esse levantamento dos jovens. Fala aí, Lê. Que 84% dos jovens brasileiros entre 11 e 17 anos não praticam nem 1 hora diária de exercício por dia. Então, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. E isso também nos faz pensar o seguinte: se esses jovens não praticam atividade física, provavelmente foi porque ninguém incentivou. Tem esse fato, tem né? Esse fato. A gente não pode deixar de pensar isso. E eu percebo isso até na minha roda de amigos, da minha família, algumas pessoas que têm filhos da idade do Miguel e que eles não praticam atividade física. Nenhuma, e as crianças não vão pra parque, não chutam bola. Eu tô falando de chutar bola porque meu filho é menino, né? Então não tem isso, não tem esse fato. E é correlacionado o dado, né? Se você tem pessoas cada vez menos ativas, faz sentido que as próximas gerações também não o sejam, né? Exato. E aí, vendo esse dado, eu já fiquei assim, gente do céu, o que eu tenho que fazer, né? Porque começa aquela pressão mental, tipo, eu tenho que botar minha filha pra fazer um monte de coisa, e isso aconteceu. Acho que a gente tem muito isso, né? E isso aconteceu comigo até recentemente. Eu tava num evento da escola, da Laura, e aí a Laura fica no integral, enfim, ela tem algumas atividades na escola, mas aí uns amigos que são do meio período, um faz skate, o outro faz 1 hora de natação, a outra faz ginástica olímpica e não sei o quê, e eu fiquei assim, gente... E agora? Aí entra aquele fator da falsa ideia da qualidade de vida, que é assim, meu Deus, eu tenho que colocar minha filha fazendo um monte de coisa, e aí vem o excesso. Eu fui até procurar na internet, né, qual é a recomendação de atividade física para crianças, e tá tudo certo, ainda tá dentro. Você sabe que isso tem muito a ver, esse excesso, porque eu tenho hoje uma aluna adolescente
E na época que ela começou Pilates comigo, ela tinha uns 9 anos e os pais também são meus alunos e eles falavam sobre esse excesso dela estar num excesso na época de muitas coisas e daí eu acho que a criança nem consegue entender o que ela realmente gosta também, né? Eu acho que vai muito por afinidade, aí eu até fiz essa pergunta pra Laura, eu falei, filha, e aí, se você pudesse fazer alguma escolha, né, o que você faria? Vôlei? Eu falei, gente, não tem vôlei pra criança. Violino, eu falei, minha nossa senhora. Mas é aquela coisa assim, a gente deixa desabrochar a criatividade. Eu sou muito da ideia de deixar livre, né? Escolhendo o que essa criança quer fazer pra ir experimentando tudo e tal, mas tem esse lugar comum da preocupação de ter que fazer, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu moro na frente do parque, tem que estar no parque todos os dias. Também acho que não é bem por aí, né? E aí a gente vai pro outro extremo, né? Que se essas crianças estão sendo incentivadas é porque nós fomos incentivados por pessoas de uma geração antes da nossa, né? Sim. E aí entra um pouco o que você estava comentando sobre os seus clientes, Sim, que são mais velhos, né? Ah, é verdade, sim. Isso foi uma coisa, a gente estava conversando mesmo sobre isso. Que nos chamou muita atenção, né? Mudou um pouco, assim, né? Enquanto a gente tem, de repente, crianças um pouco mais sedentárias, enfim, jovens sedentários, os meus clientes que são da geração platinada, eu adoro esse apelido, eu acho fantástico, que são os 60 a mais, eles mudaram um pouco a dinâmica do tipo de viagem que eles fazem. Então, por exemplo... E o porquê dessas viagens, Exato, né? Tem uma consequência, né, da pandemia, aquela história daquele medo de morrer. Era um público muito medroso, né? Muito afetado, né? Eles e as gestantes, enfim. Então, eu acho que isso faz muito sentido, porque agora são pessoas que antes, enquanto eles viajavam muito para centros urbanos, queriam muito Europa, muito Estados Unidos, pensando muito nas cidades grandes. Para talvez, né? Não, mas era muito assim, era muito museu, era muito teatro. E agora, assim, nos últimos 3 anos passou a mudar um pouco. Agora eles estão querendo ir para Machu Picchu, eles querem ir para Torres del Paine, eles estão procurando esses destinos que são mais outdoor, sabe? Então e até implica algum tipo de desafio, que então, por exemplo, tem uma trilha, exige algum nível de esforço, e até foi por isso que eu te propus da gente fazer aquela campanha do viajante ativo, né? Porque eu, por exemplo, pra mim, fazer exercício físico é saúde, né? Eu virei essa chave muito recentemente, mas eu pratico exercício físico pra poder viajar. Pra viver, né? Tranquilo, pra poder carregar minha filha, pra eu poder brincar com ela, mas pra ter essa disposição pra viajar, né? E aí esse projeto que a gente desenvolveu do Viajante Ativo é justamente pra envolver as pessoas, para estimular as pessoas a realmente se prepararem, porque isso foi uma coisa que eu ouvi dos meus clientes, que era assim, eu preciso conhecer para Machu Picchu enquanto há tempo. Eu consigo ir. Eu preciso ir pro Cairo, porque lá eu sei que eu vou andar muito, enquanto eu consigo, tenho disposição para tal, né? Eu não sei se você chegou a ouvir, essa semana você estava fazendo aula e foi uma outra aluna, ela chegou falando que ela tinha ido para João Pessoa e ela comentou exatamente isso. Eles são 60 a mais, eles estavam indo comemorar 41 anos de casados. E ela falou isso, ela falou assim que o bugueiro que eles estavam perguntou se ela queria ajuda pra subir no bug. Ela falou, não, eu faço pilates, faço academia para poder subir sem ajuda. Aí ela falou, claro, Letícia, às vezes eu precisava de uma ajuda ou outra, mas eu e meu marido, nós praticamos atividade física pra gente ter qualidade de vida com os nossos netos, poder cuidar deles, ajudar a cuidar deles, ou passar um final de semana com eles, e poder viajar para esses lugares, porque ela diz que ela ama a praia. Então, isso é um depoimento, assim, que eu fico muito lisonjeada de poder participar da vida deles com isso, e é algo muito real, né? Eu ouvindo você falar, eu lembrei de uma tia minha,
que ela fala pro meu tio que ele tem que fazer exercício para ele conseguir levantar e se sentar e levantar do sanitário, e que ele tem que ter um telefone touch para ele aprender a mexer, porque se acontecer alguma coisa no futuro ou agora já não existe mais telefone sem ser touch. E é mais ou menos isso, né? É interessante porque isso vai muito de encontro com outro dado que a gente viu, que é um dado do IBGE. Ele já ele é de 2019, mas ele diz que 40,3% dos adultos no Brasil eles foram classificados como insuficientemente ativos. Eles não alcançam coisa de 150 minutos semanais de atividade física, e aí é uma combinação de lazer, deslocamento, enfim, o exercício em si. E isso é um tanto preocupante, né? Sim. Só que também não é de se espantar, nós sabemos que entre as mulheres esse dado é ainda mais alto, né? 47,5%. E aí a gente entende que, assim, tem todo o fator de todas as atribuições que as mulheres têm. Tem muitas donas de casa no Brasil também. Tem as mulheres que são arrimo de família, que aí tem menos tempo ainda para considerar a possibilidade de fazer algum tipo de exercício. E é um dado que, assim, a gente foi vendo, né? Foi uma enxurrada de dados mostrando o quão doente, né? Tão sedentária tá a nossa sociedade, né? E a gente vê isso dados no Brasil, né? Daí tem alguns outros dados no mundo também, e aí entra muito nesse falso, que é o tema do nosso podcast de hoje, no falsa qualidade de vida. Sim. Porque entra no que falamos no outro episódio, que estamos numa ascensão muito grande do mercado de wellness, sim, do famoso athleisure. Sim. Porém, as pessoas ainda as taxas de sedentarismo estão aumentando. Então, sim, volta lá no que assistimos, que é um falso bem-estar, né? Envolvendo tudo isso. Então, eu lembro de você comentando de uma aluna sua que é adolescente, né? Que ela não tem tanta constância, assim, nos exercícios físicos, que, sim, na verdade vai indo pela moda, né? Isso. Vai testando muita coisa. Eu acho que isso tá rolando demais, assim. Eu acho que também tem muita relação até com o que nós falamos de cidades. Sim. Porque cidades grandes aparecem muitas modas, né? Aqui na nossa cidade, em Ribeirão, eu acho que isso é muito real e dá pra gente visualizar muito isso, quanto modinhas, então restaurante que acabou de abrir, ou alguma atividade física meio diferentinha que abriu, vai todo mundo direto, lota, aí fica 1, 2 meses, 3 cheios, depois começa a diminuir. Então eu acho que essas modinhas também acabam, não que isso é ruim, mas acabam levando as pessoas a fazerem aquilo e logo parar. Porque não tem constância, né? Constância, que é o que o meu professor de personal falou, né? Esse lance da intensidade e da constância, ela é realmente muito importante, porque assim... E que é isso que traz a real qualidade de vida. E aí vem uma reflexão, né? É melhor fazer pouco ou é melhor fazer bem feito? Né? Eu acho que isso é algo que, essa questão a gente tá falando aqui de intensidade, de constância, mas também tem a qualidade do estímulo e a recuperação, né? A recuperação é um negócio que importa muito, porque o nosso corpo precisa descansar. O sono é um fator muito importante no bem-estar. Pra quem já passou por privação de sono sabe, né? O que a gente pode enlouquecer com isso. E assim, ó, e isso que você tá falando tem muita relação com o que aparece no estúdio. Muitas vezes aparecem mulheres, homens, enfim, falando o seguinte: chega lá, tá super sedentário, eu quero fazer 3 vezes na semana. Você sabe que é algo que a gente não indica. A primeira coisa que eu falo, não vai. Faça uma. Porque a pessoa, ela não tá fazendo nada, ela vai passar pra 3, ela vai desistir. Sim. Então, a gente indica para que ela comece aos poucos e participe de um processo de melhora de qualidade de vida. Que eu acho que aí entra muito as dietas muito... mirabolantes, as que são muito restritivas, né? Sim. E que a pessoa começa, nossa, no maior gás do mundo, e para! Esse lance que a Mari Kruger fala no TEDx, ela fala muito dessas facilidades, né, que a gente comentou. Então tem cápsula pra tudo hoje em dia.
né? Eu vejo, assim, eu sou uma pessoa que tem uma relação com comida que eu gosto muito de comer, eu gosto muito de cozinhar. Esse lance da comida... Experiências, né? E assim, da comida de verdade, a comida de verdade, isso que tem esse movimento que já existe há muito tempo do Farm to Table, né? Aí quando eu começo a ver essas discussões de comida em cápsula, feita em IA, em impressora 3D, isso já me dá um soco no estômago, porque eu fico assim, gente, a gente tá indo por um caminho errado. A coisa que eu mais gosto é sentar e tomar meu café da manhã. Comer com calma. É bom demais. Aí as pessoas hoje estão sentando e tomando cápsulas. Sabe, tomando os manipulados. Nesse aspecto, eu amo a Rita Lobo, ela é uma onipresente na minha casa, porque eu chamo até de Ritinha, eu sou super íntima, mas ela fala muito isso, né, que... o lance da comida, a relação que a gente tem com a comida, ela é muito importante para nossa saúde, para os nossos filhos também. E aí, assim, se daqui a pouco a gente começa a falar de gastronomia, isso não tem fim. Mas teve uma coisa, só voltando, uma coisa que chamou muito a nossa atenção, e a gente falou isso no primeiro episódio, que é esse mercado do athleisure, né? Que, enfim, há uma estimativa de ser uma indústria que vai movimentar cerca de 5 trilhões de dólares até 2034, e já está rolando uma disputa de atenção entre o mercado esportivo com o mercado de luxo. Então a gente começa a ver já há algum tempo uma série de collabs, marcas de luxo, a Louis Vuitton, enfim, Prada... roupas de academia, bolsas para academia, e assim, fazendo essas collabs, às vezes muito com artistas, enfim. E que esse fenômeno, né, ele é tão poderoso, e isso tem uma explicação também na geração Z, né, a gente tem... E aí entra no marketing multimilionário também. Exatamente, a gente falou no primeiro episódio que desse lance da relação da geração Z com saúde, né? E essa narrativa do corpo ativo, o estilo fitness, o look saudável, muitas vezes é só estética, né? O perigo do athleisure, o perigo do athleisure, pra mim, ele vai muito nesse caminho. Porque hoje você vê, sei lá, um mundo de gente andando na rua com roupa de academia, o que não era comum, que agora tem roupas lindas, maravilhosas, você faz 300 looks diferentes e tal. E aquela pessoa, às vezes, nem é uma pessoa que frequenta uma academia, que faz algum tipo de exercício. Na verdade, muitas nem frequentam, Exatamente. Eu acho que isso vai muito do que a gente falou no primeiro episódio, né? Tira as pessoas até de outras partes do se vestir bem, do bem-estar, né? Eu acho que isso também tem muita relação, e é um outro patamar. Vamos ter convidados que vão trazer isso pra gente também sobre essa outra vertente da beleza, né? Sim. E o que eu acho interessante é que, assim, aqui vocês escutam a gente falando, a Letícia é professora de Pilates, ela estuda Pilates clássico há tantos anos, eu faço exercício desde os 12 anos de idade, enfim. Mas a gente também caiu na real da nossa falsa ideia de qualidade de vida, né? Sem dúvida. Foi muito interessante porque caiu assim, eu falei, gente, olha aí. Principalmente pra mim, quando a gente caiu, foi pra esse caminho de ver os 7 pilares do bem-estar e tal, como realmente algo muito integrado, né? São muitas coisas envolvendo muitas coisas, né? Pra se ter uma boa qualidade de vida. E assim, o que eu vejo nessa questão da falsa ideia de qualidade de vida é que, querendo ou não, a gente ainda tá olhando muito pro corpo, né? Pra estética. A gente não tá olhando pro mental, e isso eu falo assim, com muita tranquilidade, porque é muito recentemente... Na verdade, gente, é uma briga minha, eterna, assim. É fácil pra eu ir lá e treinar fisicamente, mas muitas vezes minha cabeça tá borbulhando, louca, em outro lugar, né? Isso, assim, muito buraco, né? Muito recentemente aconteceu isso comigo. Eu colapsei. Que minha mãe não me escute falando isso, mas assim, eu literalmente colapsei. Eu vim de uma toada, assim, de fazer muitas viagens. Eu fui fazer uma viagem para Belo Horizonte para o encontro da mentoria da qual eu faço parte. Fiquei lá o final de semana, fui pra Inhotim, esqueci meu celular no hotel, fiquei lá viajando na maionese em Inhotim. Foi ótimo, foi uma delícia. Mas depois eu voltei pra casa e entrei enfiada numa semana muito intensa. De trabalho. Que chegou no meio da semana, eu comecei a ter todos os sintomas de intoxicação alimentar e não era. Eu mandei mensagem pro meu terapeuta, eu falei, vem cá, é possível eu estar colapsando por estresse sem perceber? E ele falou pra mim, é a coisa mais normal do mundo.
Aí o meu marido virou pra mim e falou, eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que ir no hospital. Ele falou assim, deita um pouco. Que eu sentei, chegou uma hora que eu sentei na frente do computador, eu não conseguia fazer nada, eu travei. Nem sabe o que tá acontecendo. Eu não tava entendendo, eu tava assim, eu olhei pro computador e falei, gente, eu não consigo fazer nada. Aí eu deitei um pouco, depois ele veio pra mim e falou assim, olha, eu acho que não é o caso de ir pro hospital, porque se você for pro hospital, você já sabe qual vai ser o protocolo, vai ser soro e tal, não sei o quê. Eu acho que você precisa descansar. É uma estafa mesmo. E aí eu parei, eu descansei, eu assisti um filme. E eu comecei a me sentir melhor. E eu acho que são coisas que às vezes a gente faz se culpando, né? Exatamente. Muitas vezes. Exatamente, Tipo, tem às muito vezes, isso. Eu, por exemplo, às vezes eu tô só com vontade de parar e ficar ali no estúdio, às vezes algum aluno falta, ou eu tenho algum horário livre, ficar ali, às vezes vendo as meninas dando aula, só curtindo. Não, eu tipo, aquela obrigação de, não, eu tenho que treinar, ou então eu tenho que abrir uma planilha. A gente tá sendo ser útil o tempo todo, né? E aí, assim, pra mim, aquilo, isso foi recente, foi final de agosto, tem 1 mês e meio que isso aconteceu. Eu realmente parei pra refletir, eu falei, gente, olha aí a minha falsa ideia de qualidade de vida. Tô aqui no peso que eu tinha 10 anos atrás, faço terapia, faço pilates, faço musculação, tô comendo direitinho, tô correndo, cheguei lá, colapsei. Colapsei no trabalho, foi assim, foi assustador pra mim isso. Já aconteceu alguma vez algo parecido com você? Sim, não sei se eu falei isso no primeiro episódio, eu fui bailarina por muitos anos da minha vida e eu acho que tive alguns resquícios físicos, né? Porque nós treinávamos muito, eu competia, então ficava muitas horas treinando, enfim. Judiei um pouco do meu corpo, tenho alguns resquícios por conta disso. E aí, no final do ano passado, em dezembro, eu me mudei e eu e meu marido contratamos uma pessoa para fazer a mudança maior, mas nós ficamos ajustando as coisas e pega a caixa aqui e ajusta a coisa ali. E eu tenho uma facilidade de pegar as coisas e pôr no lugar, tudo eu fui ajudando. E aí, quando tudo acabou, assim, que demora 1000 anos, né, pra acabar tudo, misericórdia, tem caixa lá até hoje, eu falei, acho que meu quadril deu ruim. Meu quadril foi algo que ficou de resquício de tudo isso, de lesões, do balé e tudo mais. E era algo que eu vinha sentindo e tal, e eu não dei muita bola. Passou Natal, passou Ano Novo, e esse quadril incomodando, eu dormindo mal. Então, entra no ciclo de dormir mal, aumento dor, desânimo, aí durmo mal de novo, vira um ciclo vicioso, fim, né? E aí me deparei em janeiro, fevereiro, dor, e eu, tipo, não, tá tudo bem. Ia fazer uma massagem, e eu continuei praticando meu pilates, minha musculação, tudo, até que eu realmente, eu não vou dizer quando foi, porque eu não me lembro direito, mas acho que foi por volta de, olha o tempo que demorou, né? Abril, maio, por aí. Nossa. Eu realmente travei fisicamente. Então eu dei aula, voltei pra casa, sentei de frente pro meu marido, falei assim, eu não consigo levantar. Ele, como assim? Eu falei, não consigo levantar. A professora de pilates travou. E aí entra no mental, né? Sim. Que eu falei assim, aí minha terapeuta falou isso pra mim, como foi isso pra você? Eu falei, nem sei explicar. Tipo, como eu, que sou uma professora de pilates, especialista em dor, passei por isso. Como eu pude deixar acontecer isso? Porém, vai para um outro ponto de que eu estava passando por mudanças dentro do estúdio, uma construção de coisas dentro do espaço, e o quadril na medicina integrativa, ele tem muita relação com o medo, com o novo, então tem muito a ver também. E aí, eu tive que pedir ajuda para um colega. Eu falei, olha, você me atende, porque senão eu vou ficar sem trabalhar. No outro dia eu ainda dei a aula, meus alunos me ajudaram fisicamente a abaixar, a pegar as coisas, tudo, e fui. E aí entrei num tratamento, e hoje eu não tenho nenhum problema de contar isso até para os meus alunos, porque eu acho que tem momentos que a gente... Hoje eu ainda falei isso para uma aluna. Falei, olha, tem momentos que a gente chega que não é só o exercício físico que vai te auxiliar. Talvez precise de um fisioterapeuta botar a mão em você, um nutricionista intervir com alguma alimentação mais poderosa. E aí entra
o contexto, né, e trabalhar em conjunto para ter uma qualidade de vida. Então, depois disso, que aí depois eu voltei para minha nutricionista, fiz uma parte mais de detox, porque também tinha a ver com inflamação do meu corpo, a parte mental, a fisioterapia, junto com o Pilates, junto com a academia, que realmente nós resolvemos o problema. Então, esse é um exemplo bom, né? De tudo isso que a gente falou aqui, do quão essa falsa ideia do bem-estar, ela não é um negócio muito integrado, né? Não tem como. E assim, isso cai muito nessa discussão que a gente estava tendo antes, de quando foi que a gente descansou sem culpa, né? Quando que nós e vocês, e nós e vocês, nossos ouvintes, quando que vocês descansaram sem culpa? Quando que se permitiu diminuir, né? Porque a gente vive hoje num ritmo muito louco. E olha só, e descansar saudável, né? Não descansar estando tomando doente, remédio pra dormir, né? Isso é um ponto importante. E aí isso, né, vai muito de encontro com a nossa intenção de que para o próximo episódio a gente quer ter convidados da área de saúde. A gente já tem 2 convidados, não daremos spoilers. Sim, vai ser muito legal. Vai ser muito legal pra gente ir um pouco mais a fundo nessa discussão de todas essas camadas, né, da ideia, da falsa ideia do bem-estar e todos os gatilhos que as pessoas usam. Viajar, por exemplo, é um escape que as pessoas têm. Não adianta nada você atravessar o mundo, viajar o mundo, achando que 5, 6 dias ou 10 dias vão ser suficientes para descansar se todas as outras coisas não estão integradas. Exato. Né? E aí, trazendo essas pessoas, a gente consegue ir um pouco mais a fundo em assuntos mais específicos, que às vezes a gente não tem tanta experiência, né? E não queremos falar coisas que não seja real para vocês aqui. Então, esses convidados que vamos trazer nos próximos episódios são para trazer algo bem específico para vocês, para que a gente seja um podcast que traga realidades aqui, né? Com certeza, com certeza. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Saia do Sofá. Se o que você ouviu hoje te trouxe novas ideias, pequenas mudanças ou simplesmente um respiro no seu dia, a nossa missão foi cumprida. Lembre-se, bem-estar é um caminho que se constrói. Não apenas um futuro a ser alcançado, mas um estado que começa no presente, no aqui e no agora. A gente se encontra no próximo episódio e até lá, se cuide e encontre a sua forma de sair do sofá.